Desde os primórdios da humanidade, o homem se mostrou muito argumentativo a diversos assuntos, entre eles a eletricidade, que hoje é responsável por diversas facilidades do mundo moderno. Mas será que foi sempre assim? A história da eletricidade se inicia no século VI a.C., quando o filósofo Tales de Mileto descobre uma resina vegetal fóssil petrificada, o âmbar. Ele a esfrega no pelo de animais e descobre a sua capacidade de atrair materiais leves. Eletricidade é o nome dado a um conjunto de fenômenos que ocorre graças ao desequilíbrio ou à movimentação de cargas elétricas. Uma unidade proveniente de prótons ou elétrons, e também de corpos eletricamente carregados. Existem fenômenos eletrostáticos e eletrodinâmicos, respectivos a energia em repouso e em movimento, respectivamente. O conceito de eletricidade é abrangente, porém podemos compreendê-lo como as ações e os efeitos das cargas elétricas na matéria. É comumente relacionada às correntes elétricas, que são uma movimentação de cargas estabelecidas quando um corpo entra em contato com um diferencial potencial elétrico. William Gilbert foi um físico, pesquisador e médico inglês, e apesar de ter conseguido grande prestígio na sua carreira como médico, ao ser convidado para trabalhar como médico exclusivo da Rainha Elizabeth I, ele entrou para a história por suas pesquisas de magnetismo e eletricidade. Em 1960, William Gilbert publicou seu principal trabalho, o Tratado de Magnesia, onde reúne mais de 600 experiências, onde compara as forças elétricas e as magnéticas. William Gilbert classificou como materiais elétricos todos aqueles que se podem eletrizar por fricção e materiais não elétricos aqueles que não possuem essa propriedade. Classificou como materiais magnéticos os corpos que, como ímãs, se atraem. Também descobriu as afinidades e diferença entre corpos elétricos e corpos magnéticos. Descobriu que qualquer material pode se tornar elétrico, porém, apenas compostos de ferro permitem a magnetização. Realizou importantes pesquisas a respeito do magnetismo na Terra, fazendo uso de um ímã esférico que chamou de terrela, sobre o qual apoiou uma agulha, estudou suas propriedades e concluiu que correspondiam às da Terra, concluindo então que a Terra era um grande ímã. Explicou a direção norte-sul da agulha magnética e também a sua inclinação. Benjamin Franklin é uma das personalidades históricas mais conhecidas nos Estados Unidos. Ficou conhecido por ser um erudito que realizou diferentes ofícios ao longo de sua vida, sendo tipógrafo, editor, jornalista, escritor, político e diplomata. Além disso, participou do grupo que elaborou a Declaração de Independência de seu país. Franklin também ficou famoso por ser um cientista que realizou uma importante descoberta na área da eletricidade. Os estudos que Franklin conduziu nesta área foram diversos. Ele concluiu que a energia elétrica tem uma carga negativa e positiva. Estudou o armazenamento de eletricidade e a sua condução por meio de objetos. A contribuição mais importante de Franklin foi a sua descoberta de que os raios são um fenômeno natural elétrico. Em 15 de junho de 1752, Franklin fez um experimento com uma pipa durante uma tempestade. Ele fez a pipa subir aos céus por meio de um fio de metal conectado a uma chave de metal. Ele conseguiu transferir a carga do fio de metal para uma garrafa de Leyden, um acumulador de carga elétrica, e concluiu que a carga dos raios era como qualquer carga elétrica comum. Depois desse experimento, ele desenvolveu para-raios, demonstrando que duas barras de metal conectadas ao solo poderiam atrair os raios e conduzir a energia elétrica ao solo. Os estudos de Franklin renderam a ele prestígio internacional, sendo ele convidado a participar de uma prestigiada instituição inglesa voltada para o desenvolvimento científico, a The Royal Society. Charles Augustin Colomb foi um físico e inventor que nasceu na França em 1736. Ele dedicou boa parte da sua vida à carreira militar, onde trabalhou como engenheiro na Índia Ocidental. Seu passatempo preferido era a resolução de problemas relacionados à mecânica. A principal contribuição de Coulomb foi sobre a lei que determina a força de interação elétrica entre materiais portadores de carga. A chamada Lei de Coulomb mostra a relação de atração e repulsão das cargas elétricas é semelhante à lei da gravitação universal proposta por Isaac Newton.
Segundo a lei estabelecida por Coulomb, a força da atração e repulsão entre cargas elétricas é diretamente proporcional ao produto dos módulos das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa. Já no fim da sua vida, Coulomb retomou os trabalhos sobre o magnetismo e conseguiu definir os conceitos relacionados com a imantação. O desenvolvimento da eletroquímica teve como contribuinte o pesquisador inglês Michael Faraday. A descoberta de que a matéria tem propriedades magnéticas motivou esse cientista, que não mediu esforços para intensificar suas pesquisas. Assim, os créditos de nomes como cátodo, ânodo e íons podem ser dados a ele. Os movimentos relativos de ímãs e cabos condutores de eletricidade foram outros temas de suma importância estudados por Faraday. Nesse sentido, alguns segredos da natureza, como a geração de forças magnéticas por correntes elétricas e por movimentos de ímãs próximos a cabos de eletricidade, foram desvendados pelo inglês. Sabendo da existência dessa relação entre ímãs e eletricidade, Faraday desenvolveu muitas experiências que exploravam essa capacidade e desenvolveu as primeiras bobinas de geração de eletricidade, principal forma de geração de eletricidade utilizada em usinas de energia. Além das primeiras bobinas, Faraday começou a desenvolver uma espécie de motor, ou seja, um equipamento onde ele transformava a eletricidade em energia mecânica, mais especificamente uma rotação de discos metálicos. Conta-se que certa vez um primeiro-ministro inglês foi ao laboratório de Faraday conhecer os equipamentos de eletricidade do cientista e o questionou qual seria a funcionalidade de seus gerados. Na ocasião, Michael Faraday respondeu: "Não sei, mas aposto que algum dia seu governo vai colocar um imposto sobre ele." E ele estava certo. Hoje, somos quase incapazes de viver sem os equipamentos que vieram a surgir usando as técnicas básicas que Faraday desenvolveu. Em 1730, o físico inglês Stephen Gray identificou que, além da eletrização por atrito, também era possível eletrizar corpos por contato. Mas como? Encostando um corpo eletrizado em um corpo neutro. Através de tais observações, ele chegou ao conceito de existência de materiais que conduzem a eletricidade com maior e menor eficácia e os dominou como condutores e isolantes elétricos. Com isso, Gray viu a possibilidade de canalizar a eletricidade e levá-la de um corpo a outro. Charles François de Cisternay-Dufay foi um químico francês, descobridor europeu da eletricidade positiva e negativa, descrevendo pela primeira vez em termos de carga elétrica a existência da atração e repulsão. Desenvolveu diversos experimentos acerca da condução da eletricidade, observando que um fio de barbante seco era isolante, enquanto que o de barbante úmido era condutor. Estudou detalhadamente o fenômeno da repulsão em corpos carregados, descobrindo também que os objetos carregados se atraíam em certas circunstâncias, enquanto que outras se repeliam, concluindo pela existência de duas espécies diferentes de eletricidade, que designou conforme o material de referência por vítrea, a correspondente a hoje à carga positiva, e a resinosa, a forma negativa da carga elétrica. Comprovou a existência de dois tipos de força elétrica, uma de atração, já conhecida, e outra de repulsão. Para ele estava definido que a eletricidade tinha a propriedade de atrair corpos leves, assim, baseando-se em experiências de várias substâncias. Ele foi o primeiro a dividir os corpos em dois grandes grupos, segundo seu comportamento fiaico. Foi um dos principais cientistas da época. Luigi Galvani foi um médico especialista em obstetricia e anatomia. Dedicou-se ao estudo de ação da eletricidade sobre o sistema nervoso e muscular. Galvani observou atentamente as reações musculares das rãs sobre a ação de estímulos elétricos durante muito tempo. Em 1780, Galvani e seus alunos faziam experiências com uma rã morta, a cujo nervo espinhal amarrou um fio de cobre e toda vez que os pés do animal tocavam um disco de ferro, percebem que as pernas se contraíam violentamente. Galvani explicou que o fenômeno como resultado de uma eletricidade animal que perdurava depois da morte. Sua teoria só se foi publicada 11 anos mais tarde, no livro sobre a força da eletricidade nos movimentos musculares, em 1791.
Luigi Galvani despertou com seu livro a atenção de Alessandro Volta, professor de física da Universidade de Pavia, que se dedicou ao estudo da eletricidade animal. No final dos estudos, ofereceu uma explicação mais plausível. A eletricidade, no caso, era produzida pelo contato entre o cobre e o ferro. A rã apenas reagia ao estímulo elétrico. Volta só conseguiu provar definitivamente sua tese em 1799, um ano depois da morte de Galvani. Mais tarde, Volta inventou a pilha e denominou a eletricidade que ela produz de correntes galvânicas. O inventor norte-americano Thomas Edison é um dos maiores inventores da história. Já registrou mais de 2.300 invenções. As invenções de Thomas Edison são verdadeiras aplicações de inúmeros fenômenos físicos, principalmente mecânicos e elétricos. Entre suas inúmeras contribuições estão o gramofone, cinetoscópio, microfones específicos para telefone, máquinas de votar, baterias para carro, embalagem a vácuo e o fonógrafo. Thomas Edison é também conhecido como o inventor da lâmpada, talvez sua criação mais famosa. Em 1878, depois de inúmeras tentativas, Edison desenvolveu o filamento da lâmpada incandescente, assim gerando luz a partir de corrente elétrica. Graças a estes homens notáveis, hoje devemos quase tudo que rodeia o nosso dia a dia. Como disse o pai da física, Isaac Newton, se vi mais longe, foi por estar sobre o ombro de gigantes.